de Deus nos ilumine e nos ampare. A palestra que eu vou fazer na noite de hoje aqui vai ser a mesma palestra que eu fiz ontem à noite na Sociedade Espírita Allan Kardec, no bairro Rio. Ela é sobre a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. E a questão 100 é a escala espírita. E nós vamos falar precisamente do final dessa escala, as questões 128 até a questão 131. Porque Kardec fez essas colocações, essa escala no Livro dos Espíritos, como ele mesmo explica, é apenas para fins pedagógicos. Não quer dizer que seja uma coisa fixa e caracterizada. E essas questões 128 até 131, elas nos colocam sobre os anjos e os demônios. E o que são anjos e o que são demônios? Anjos são espíritos puros e que se encontram no mais alto grau da escala de evolução. Eles possuem todas as perfeições. E demônios não implica assim naquela ideia que se tem de espírito mau. Isto está apenas na significação moderna da palavra e atual. Porque, a bem da verdade, essa palavra demônio, ela se origina de uma palavra grega, que é daimon. Daimon significa gênio ou inteligência. E os gregos que criaram essa palavra, eles criaram para seres que têm muito gênio de inteligência. E designa assim, então, essa palavra seres incorpóreos, bons, podem ser bons ou maus, sem nenhuma distinção. Então essa história que, porque é um demônio, que isso, que aquilo, é muito de invenção nossa, muita criação nossa, da cabeça das pessoas. Então, por demônios, no sentido vulgar da palavra, se entende assim, então, que são seres essencialmente malignos e malfazejos. Mas Deus, que é soberanamente bom e justo, Criador de tudo, ao criar nós, os seus filhos, nos criou a todos nós como espíritos simples e ignorantes. E deu a todos nós o livre-arbítrio. E quer então que todos, cada um de nós, traçamos o nosso progresso espiritual, a nossa evolução. E esse livre-arbítrio, então, nós temos tendências tanto para fazer o bem como para fazer o mal. Então, usando o nosso livre-arbítrio, nós caminharemos para a escala de sermos anjos ou para a escala de sermos demônios. Nós que devemos utilizar esse nosso livre-arbítrio, como nós quisermos. Só que nós responderemos pelo uso que fazemos desse livre-arbítrio, porque Deus também deixou as suas leis. E os irmãos do mundo espiritual, os espíritos superiores, nos dizem que as leis de Deus se encontram na nossa consciência. Todos nós temos no fundo da nossa consciência conhecimento das leis de Deus. E ainda mesmo assim, Deus, por ser extremamente bom e justo, ainda mandou ao mundo, ao nosso planeta, nosso mundo atrasado, seus irmãos de luz, seus filhos de luz. O primeiro que se tem conhecimento, os maiores médiums que existiram, aproximadamente 4, 5 mil anos, foi Moisés. Moisés, inclusive, trouxe, através da sua mediunidade, os 10 mandamentos da lei de Deus. Ainda depois, aproximadamente 2 mil anos atrás, mandou Jesus ensinar todos os ensinamentos da lei de Deus. E mais ultimamente, agora, por último, mandou a doutrina do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, que veio relembrar todos os ensinamentos da lei de Deus, da lei de Moisés e da lei de Jesus. E todos os seres, todas as pessoas do mundo, seja elas quem for, qualquer pessoa,
todos então fomos criados como filhos com o mesmo fim, o progresso, o avanço moral e intelectual. Todos então temos essa mesma finalidade, mas cada um usará os seus esforços, a sua vontade para esse progresso. Se nós, toda vez que murmuramos contra Deus, quando sofremos uma injustiça, uma ofensa, ou uma dor, ou um problema grande, nós nos lembrarmos de murmurarmos contra Deus, estaremos sempre atrasando a nossa evolução. Porque nós somos seres essencialmente intelectuais e temos condições de nós mesmos trabalharmos nas nossas dificuldades. Até sobre as dificuldades, eu me lembrei de uma história há muitos, centenas de anos ocorrida na antiga Índia. Era um senhor, um ancião que tinha muito conhecimento e ele tinha vários apóstolos. E ele andava pelo mundo, viajando, andando a pé, e aqueles irmãos ali, cerca de 15, 20 homens que eram seus discípulos, ele ia pelo mundo ensinando aqueles irmãos ali. E certa feita, numa estrada, estavam indo, encontraram um carro atolado ali. E a pessoa que estava naquele carro, ele estava ajoelhado, rezando, pedindo para Deus para sair daquela situação. Ele parou, observou aquilo com seus apóstolos e seguiu. Logo mais adiante, no mesmo dia, ele encontrou outro senhor com seu carro atolado. Só que esse senhor, ele fazia todos os esforços para eles conseguissem tirar aquele carro do atoleiro. Colocava madeira embaixo ali, empurrava por ele tudo e não conseguia. Então aquele senhor ali pegou e pediu aos seus apóstolos que ajudassem ele a sair daquela situação. Eles foram lá, ajudaram, 10, 15 homens ali, tranquilamente conseguiram. Aí eles agradeceram e seguiu sua viagem lá no seu povoado. Só que então aqueles apóstolos questionaram ao mestre deles por que aquele outro rapaz que estava atolado lá, ele não pediu que fosse ajudado. E aquele ali, ele pediu. Então ele pegou e colocou aos seus discípulos e disse assim: aquele primeiro que estava atolado, ele nada fazia para sair daquela situação. Ele simplesmente rezava. Esse outro aqui, embora não rezasse, ele fazia de tudo para sair daquela situação. Por isso, então, que eu determinei que vocês ajudassem. Então, essa história nos traz o ensinamento de que não é só rezarmos a Deus para resolver o nosso problema. Nós temos que fazer a nossa parte também. Não adianta só ficar rezando, pedir para Deus me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Então, nós temos que também nos colocarmos à luta para sairmos das nossas situações de dificuldades. Claro, rezar ajuda, mas se nós não fazer nada, também nada vai adiantar, né? Porque o próprio Jesus disse, né? Ajuda até que os céus te ajudarão. Né? Então, os seres que usam seus esforços e a sua inteligência para sair das suas dificuldades e procurar o seu progresso, certamente eles caminharão para a escala evolutiva de serem anjos, mais rápido do que aqueles que ficarem no atraso, que nada fazerem, nada fazem para o seu progresso. E aqueles que já são anjos, eles já percorreram o caminho e hoje eles estão então mais evoluídos. Mas mesmo assim esses anjos, eles possuem as suas tarefas e cada um deles tem as suas próprias missões. Então, para a nossa evolução, nós precisamos viver tranquilo, sereno, fazendo sempre o bem ao nosso próximo. Não murmurar contra as provas, as dificuldades, as dores, as ingratidões, as injustiças. E só assim, então, nós chegaremos mais rápido ao nosso progresso espiritual. Ou demoraremos mais se nós murmurarmos e nada fazermos para a nossa evolução. E os espíritos superiores, ao responderem para Kardec a questão número 130, a pergunta é sobre a crença de que há seres criados perfeitos e supremos. Eles respondem que o nosso mundo, antes mesmo de existir,
já havia espíritos evoluídos, já tinham passado por todas as situações e já tinham alcançado esse progresso. Então Deus não criou anjo, Ele apenas deu condições que esses seres chegassem. E todos nós temos as mesmas condições de chegarmos à nossa evolução e nos tornarmos anjos. E mesmo os anjos têm missões e tarefas, né? Então, aqueles que fazerem todos os esforços chegarão mais rápido à sua evolução. Também eles nos esclarecem, os espíritos, que se houvesse demônios, no sentido vulgar da palavra, conforme eu já falei antes, eles lutando contra Deus, fazendo tipo uma luta direta contra Deus, então eles não serviriam para nada, esses demônios, por causa que Deus não seria bom e justo se criasse seres devotados eternamente ao mal e infelizes para brigar eternamente contra ele. Então que Deus é esse, né? Haveria assim então um contrassenso quanto à bondade desse Deus. Então, se assim eu fosse, na resposta da questão 131, eles dizem ainda que são os homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e um Deus vingativo. Então, vejamos bem, né? Os próprios Espíritos dizem que a hipocrisia é de quem faz isso. E ainda querem serem eles, as pessoas que inventam essas hipocrisias, né? Eles ainda querem serem agradáveis a Deus, cometendo essas abominações em nome de Deus. O mal nunca é e nem nunca será obra de Deus. E se ele, o mal, existe, é obra de nós, os espíritos imperfeitos que todos nós somos. Então, qualquer doutrina, a primeira condição de toda e qualquer doutrina é a doutrina de ser lógica. A dos demônios, em seu sentido absoluto, ela pecaria só nessa base essencial. Você bem audível aí atrás? Estão ouvindo bem? É compreensível então nessa crença dos demônios que essa crença ainda houvesse em povos atrasados e antigos, que não conheciam os atributos de Deus. Ou seja, aqueles indígenas que tinham seus feiticeiros lá, que acreditavam que o feiticeiro incorporava e baixava lá, neles é considerado ainda porque eram povos atrasados e que nada sabiam dos atributos de Deus. Então eles acreditavam então que havia então esse ser de uma divindade malfazeja, como também os demônios. Mas isso é uma coisa bem ilógica e contraditória, porque aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência jamais acreditariam nessas coisas. Supor que ele, Deus, tenha criado seres devotados ao mal e destiná-los a praticá-lo perpetuamente, seria então contra a negação de um Deus bom, da bondade suprema de Deus. E ainda, para ficar ainda bem claro essas colocações, que é colocações nossas dos homens, que são espíritos atrasados e imperfeitos, ainda usa uma linguagem característica, essencial e distinta em seus ensinos, porque eles se apegam na letra, na forma como Jesus se expressava. Acontece que Jesus falava por forma alegórica e parabólica, porque o povo daquele tempo ainda não tinha maturidade do senso moral e nem as ciências ainda tinham evolução para compreender aquilo que Jesus ensinava. Então, por isso, da sua linguagem ser simbólica, figurada e alegórica. Mas a gente sabe que muitos irmãos nossos, muitas pessoas, fazem uma interpretação errada dos ensinos de Jesus, pois Jesus falava de acordo com os tempos e de acordo com aquele lugar. E ele ainda sabia que havia a necessidade que nós evoluíssemos. Por isso, já naquele tempo, ele prometeu que no futuro mandaria o Consolador prometido, que é a doutrina kardecista, que ensina tudo aquilo que Jesus ensinava, em palavras mais claras e mais simples. Então, as pessoas então podem
saber e aprender tudo o que Jesus ensinava em linguagem simples e clara. Basta frequentarem os grupos de estudos que o Centro Espírita disponibiliza a todos vocês. Como a Ivana colocou recentemente, agora em março haverá novos cursos. Nós iniciamos um curso aqui agora, esse ano passado, nas quintas-feiras à noite. Provavelmente daremos sequências e haverá grupo novo. Também há um grupo de estudo na quarta-feira. E todos são convidados a aprender essa doutrina maravilhosa, cuja sua essência é nos libertar de todas as colocações erradas e mal interpretadas que tentam nos colocar as doutrinas absurdas que existem por aí. Só para vocês terem ideias dos ensinamentos de outras doutrinas que existem, sem querer criticar, apenas para exemplo, existem doutrinas, ensinamentos religiosos que dizem que após a nossa morte nós entraremos num sono profundo. E acreditem ou não, meus irmãos, existem colônias espirituais onde há 900 espíritos em sono dormindo, porque morreram acreditando nisso. Vejam como nós levamos para o lado de lá todas as coisas que nós acreditamos aqui. Por isso vamos procurar conhecer melhor as coisas. Vamos nos esforçar em aprender um pouco mais da doutrina que Jesus nos ensinou e não acreditar nessas falsas interpretações. E muitas das colocações que Jesus nos deixou, ele disse que no futuro viria o Consolador prometido e que iria clarear tudo aquilo que naquele momento ele não poderia colocar com clareza. A própria reencarnação, que naquele tempo acreditavam sob o nome de ressurreição, eles não tinham precisão de como se dava a reencarnação. E hoje a doutrina espírita coloca com clareza sobre a lei da reencarnação. Então, nós agora sabemos que a palavra demônio deve se entender por espíritos ignorante, malfazejo e impuro. E esses espíritos que estão lá de lá, a população deles é 3 vezes maior que a nossa, que aqui estamos, de encarnados. E as pessoas vão para o lado de lá exatamente como estavam aqui. Os que eram alcoólatras continuam gostando do álcool, os que fumavam continuam gostando do cigarro, os que usam drogas continuam gostando das drogas, os maus continuam maus, os bons continuam bons. Os que acreditam nessas doutrinas errôneas aí que eu falei antes, continuarão acreditando. Então, vamos cuidar para estarmos sempre de bem com a vida, com a pessoa próxima de nós, com nossos familiares, vizinhos e amigos, porque a hora fatal do nosso desencarne não existe. Ela pode vir a qualquer momento. E nós vamos ter sempre cuidado de estarmos sempre bem com a lei de Deus, com a lei da vida. Sempre nos preparamos para estar bem. Nós nos preparamos para dormir bem. Nós nos preparamos? Ou ninguém é que faz prece antes de dormir? Pouquíssimos balançar a cabeça, né? Mas, manos, é um hábito saudável isso. A gente se preparar para dormir bem. Os nossos sonhos serão melhores. Porque os nossos sonhos é apenas a vida do espírito que fica ligado ao corpo pelo cordão fluídico e pode ir ao passado, pode ir ao futuro, visitar parentes que já partiram, que já faleceram, pode sonhar com coisas boas para realizar no outro dia. Então, tudo depende de um bom preparo para nós antes de dormirmos. E aí vamos viver a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Então, nós aqui na Terra estamos, isso aqui é apenas um estágio. O mundo aqui, o planeta Terra, é uma escola. O que acontece quando uma criança que estuda, ela não se esforça nos seus estudos? Chega no final do ano, ela vai ter que refazer o mesmo ano que ela rodou naquele. E assim é nós. Se na nossa presente vida não nos prepararmos para viver bem, evoluir, aprender um pouco mais, voltaremos aqui com as mesmas dificuldades e repetiremos de novo. É uma encarnação em branco. Ninguém evolui, ninguém anda para trás. O máximo que acontece é que nós permanecemos estacionários. Então nós poderíamos ficar estacionários, mas não regredimos. E para nós sairmos desse estacionamento, vamos usar os nossos esforços para aprender. Vamos nos interessar nesses grupos que a Casa Espírita de Estudo nos oferece a todos,
para que possamos aprender um pouquinho mais, então, da doutrina de Allan Kardec. Porque Kardec foi apenas o codificador. A doutrina, ela é dos Espíritos. Por isso que a primeira obra chama-se Livro dos Espíritos. A segunda obra, Livro dos Médiuns. A terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo é doutrina espírita, todas as obras. Kardec apenas codificou. E que nem era Kardec o nome dele. O nome dele era Hipólito de Leão de Lizardo. Kardec era o nome que ele usou numa vida anterior. Então, se nós quisermos nos melhorarmos, depende de cada um de nós. Então, eu posso dizer, depois de tudo que eu já falei aqui agora para todos, cada um de nós aqui podemos escolher ou sermos anjos ou sermos demônios. Só depende de nós. Não é Deus que diz que nós vamos ser anjos ou demônios. Nós é que ditamos o nosso caminho. Nós é que vamos usar os nossos esforços para sermos bons ou para sermos mal. Nunca esquecendo que Jesus disse que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós praticarmos o mal, vamos colher o mal para nós. Se nós praticarmos o bem vai vir para nós. Então, com relação a Satanás, olha o quanto as pessoas, o ser humano imperfeito como é, o espírito imperfeito, além de criar Satanás, ainda cria a figura do Satanás. E geralmente ainda usam uma imagem para isso. Geralmente usam lá um ser com chifres, com um garfinho, com um rabinho, né, com garras, dizendo que o diabo existe, é Satanás. Pura criação das pessoas. Isso não existe para Deus. Como também esses anjos que pintam lá uma criança angelical com uma aureolazinha, isso também não existe. São apenas espíritos evoluídos, que já evoluíram, passaram por todas as provas que nós temos que passar, estão aí com suas missões. Todos têm funções e missões. Nada é passageiro, nada é estacionário. Então, depende só de nós, então, buscarmos, através dos nossos esforços, aprendermos e, acima de tudo, vivenciar aquilo que aprendemos. E mesmo assim, muitas colocações que Jesus nos ensinou ainda são falsamente interpretadas. Só para citar um exemplo, a minha hora está quase terminando, uma das coisas mal interpretadas que tem no Evangelho chama-se a história do óvulo da viúva. Naquele tempo de Jesus, não sei se ele existe hoje lá pelo Oriente Médio, aqueles poços dos desejos que chamavam gasofilácio, onde as pessoas vinham, colocavam ali suas oferendas e faziam seus pedidos. Então, certa feita, estava Jesus com seus apóstolos ali observando aquele gasofilácio, e veio um senhor rico, despejou um saco de moeda e fez os seus pedidos. Logo em seguida veio uma senhora, uma viúva, bem velhinha, tirou 2 moedinhas e colocou ali. Os apóstolos, então, vendo aquilo, se acotovelavam entre eles, aí, falando, olha lá, que entra um saco de moeda, o que será que ele pediu para a senhora? Jesus só observando aquilo ali, calmo, silencioso, e vendo os apóstolos na lida ali. E quando viu que aquilo estava indo longe demais, aquela discussão dos apóstolos, Jesus levantou e disse a eles, em verdade vos digo, esta senhora, ela deu muito mais do que aquele rico que deu um saco de dinheiro. Porque aquele rico deu do seu supérfluo. E essa senhora deu daquilo até mesmo da sua necessidade. Então, meus irmãos, verdadeiramente o que Cristo quis ensinar com isso, que não importa a quantidade nem o valor que dá. O que importa é o coração, como aquela senhora deu de coração, deu da sua necessidade. Então, nos ensinando sobre a caridade, é isso que Jesus quis dizer. Que nós devemos fazer a caridade, pequena ou grande, tanto faz. Importa se é dar um pão para alguém, se é uma cesta básica para alguém, um brinquedo para a criança que não pode comprar, ou uma atenção para um mendigo, também é uma caridade. Não importa qual seja a caridade. Tudo é conforme tu faz com amor, com o coração. Essa é a verdadeira caridade que Deus nos ensina. Por que eu trouxe essa passagem aí? Para dizer que, infelizmente, muitos irmãos nossos de outras crenças religiosas usam essas passagens, fazendo interpretações erradas desses ensinos, dizendo que as pessoas têm que dar dízimo, têm que dar tanto e tanto, usando essas passagens, que nada a ver com aquilo que eles pregam. Só para você ter ideia, eu lembrei de um senhor, um advogado inclusive, faz aproximadamente
8 ou 10 anos isso. Eu vi uma reportagem, um advogado na cidade de Jundiaí, São Paulo, se não me engano. Ele estava entrando na justiça que tudo o que ele tinha dado para a igreja, não importa qual seja a igreja. Colocaram lá para ele, naquela igreja lá, que ele estava comprando um terreno no céu. Veja um absurdo isso, meus irmãos. Uma pessoa esclarecida, fez faculdade, um advogado, deu tudo para a igreja e iludiram ele que ele estaria comprando um terreno no céu. Quando ele se deu por conta que ele perdeu tudo, que não tinha mais nada, né, nem família, nada, ele estava entrando na justiça para tentar reaver os seus bens. Então vejam o poder que tem a nossa palavra, né? Ensinar coisas erradas para as pessoas, ainda pior, ainda usufruindo de vantagens, tirando as coisas das pessoas. Então vamos ter o cuidado de pregar as coisas, que essa colocação que eu fiz dessa colônia de 900 espíritos, irmãos, em sono profundo, eles partiram daqui acreditando que morreu, vai dormir o sono eterno até a vinda de Jesus. E existem essas colônias aí, mas não é Deus que criou isso, são pessoas que acreditam nessas coisas. Então vamos procurar nos esclarecer, conhecer bem os ensinamentos doutrinários, e os cursos na Casa dos Espíritas é a oportunidade que chega a todos vocês, não só a vocês, amigos de vocês, familiares que queiram vir e participar. O convite é aberto a todos, não custa nada materialmente, apenas o preço da boa vontade de todos. Meus irmãos, o que eu tinha para hoje, o meu tempo já está terminando, era isso. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela atenção e rogo a Deus que esteja sempre presente na vida de vocês e de todos os seus familiares. Muita paz e muita luz. Muito obrigado. Que assim seja.